Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira transmissão ao vivo ou a primeira gravação, a primeira web aula do Unicuritiba Virtual para a disciplina de Raciocínio Lógico, ano 2020, primeiro semestre. Esta aula está sendo gravada para vocês devido à suspensão das atividades presenciais, obedecendo à recomendação da Organização Mundial de Saúde, evitando aglomeração ou reuniões em grupo devido ao coronavírus, ao Covid-19. Portanto, nessa aula, eu estou apresentando para vocês os passos que vocês devem seguir para a construção das tabelas verdade. Sim, a nossa aula 2, ela trata exatamente deste processo, a construção das tabelas verdade. Na primeira aula, eu apresentei para vocês toda a história da lógica, a classificação da lógica, os períodos da lógica. Falei para vocês sobre a lógica aristotélica, a lógica booleana, a lógica atual. Mas lembrem, nós estudamos aqui exclusivamente a lógica dedutiva, ok? E claro, nas aulas 5 e 6, eu também trabalharei com vocês os tópicos relativos ao cálculo dos predicados ou aos predicados, ok? Nessa aula 2, então, eu já deixei para vocês no Unicuritiba Virtual disponível todo o material, os slides, as notas de aula, as recomendações e, claro, o material de apoio. Lembram que eu comentei com vocês? Eu deixei um material de apoio para vocês, que é um material onde eu apresento as regras para a construção das tabelas verdade. Esse material de apoio, como o próprio nome diz, ele é complementar, ele é de apoio. Para aqueles que não se sentirem confortáveis ou para aqueles que não obtiverem o conhecimento necessário para construir de maneira autômata, para conseguirem construir sozinhos as tabelas verdade, esse material complementar vai ajudar muito, principalmente pelo fato de que nesse material complementar eu faço mais um passo a passo, onde eu resolvo uma série de outros exercícios. Sempre será bom resolver exercícios. Tenham isso em mente, tá, pessoal? Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor será a compreensão de vocês nesse tema tão fundamental para o bom desenvolvimento de futuras aplicações. Pois bem, nessa aula 2 eu já apresentei os passos iniciais para vocês e a partir de agora vocês iniciarão a construção das tabelas verdade. Como isso acontecerá? Pois bem, vocês lembram, se não lembram eu já estou relembrando vocês agora, eu deixei para vocês também no tópico 2 uma lista de exercícios com o seu respectivo gabarito. Nessa lista de exercícios, o trabalho que vocês têm é o trabalho de traduzir da nossa linguagem natural para a linguagem dos símbolos, para a linguagem simbólica, para a linguagem que o seu computador entende. E também o contrário, traduzir da linguagem simbólica para a nossa linguagem natural. Prestem bastante atenção na utilização dos parênteses. Vocês perceberão que na resolução dos exercícios eu deixo bem claro para vocês a importância, né? Aonde está a sensibilidade de você utilizar os parênteses, uma vez que os parênteses mudam a ordem de execução ou a ordem de precedência de execução das operações. Então, eu já apresentei para vocês uma tabela desde a aula 1 que mostra que as operações têm uma sequência, uma ordem de precedência para serem executadas. Primeira é sempre a negação, depois a operação do e, também chamada de conjunção, em terceiro a disjunção, a operação do ou, em quarto a implicação, a conjunção, a operação do se então, e por último, a última operação da ordem de precedência é a biimplicação ou bicondicional, se e somente se. Essa é a ordem de precedência, portanto,
É essa ordem que vocês devem adotar na construção da tabela. Contudo, eu também deixei muito claro para vocês que os símbolos auxiliares, no nosso caso, os parênteses, eles mudam essa ordem de precedência. Lembram do exemplo 2 mais 3 vezes 6? 20 ou 30? Se você ler 2 mais 3 vezes 6 e não lembrar da regra aritmética, você faz 2 mais 3, 5, 5 vezes 6, 30. Está errado, uma vez que, para que se tenha a correta elaboração, a correta solução, você deve primeiro calcular multiplicação e divisão, para depois calcular soma e subtração. Essa é a ordem de precedência da aritmética matemática, da aritmética básica. Não fui eu quem inventou, ok? Então, esse caso, 2 mais 3 vezes 6, deve ser calculado 3 vezes 6, 18, 18 mais 2 mais 18, ou 18 mais 2, 20. 20 é a resposta correta. Agora, no nosso cálculo das proposições, também conhecido por cálculo proposicional ou cálculo das sentenças, você estabelece, através da atribuição de variáveis para as sentenças, lembrem, as proposições são sentenças declarativas afirmativas das quais se tem sentido dizer que é verdadeira ou falsa. A partir desse momento, então, com as sentenças formadas, você atribui valores ou atribui variáveis para elas, e com essas variáveis você então estabelece operações, torna ela uma proposição composta. Lembrem, a proposição composta é aquela que tem pelo menos um operador. Pode ter só uma variável, mas tem que ter pelo menos uma variável e um operador. Podem ser duas ou mais variáveis da mesma, pode ser apenas a variável P, P e P, P que implica em P, pode ser a mesma variável, mas tendo uma operação entre elas. A negação de P também é um cálculo proposicional, também é uma proposição da qual se pode construir uma tabela verdade para se obter as suas respectivas respostas. Portanto, gente, dica essencial para vocês: resolvam os exercícios que eu apresentei, claro, mas entendam que vocês não estão sozinhos nesse jogo. Eu estou aqui para orientá-los, eu estou aqui para auxiliá-los. E quando eu falo para vocês que eu estou aqui para auxiliá-los, eu estou falando, tirem dúvidas comigo. Vocês têm, dentro do Unicuritiba Virtual, a mensagem que vocês podem mandar o e-mail, fazendo print das telas que vocês têm dúvidas. Vocês também têm a opção do chat, onde vocês podem escrever mensagens curtas e eu também responderei provavelmente no mesmo tempo. Lembrando que nos horários de aula eu estarei online, né, disponível para que se alguém vier a interagir eu possa responder. Mas mesmo que vocês não interajam comigo no horário da aula, mesmo que vocês estejam assistindo esse vídeo em outro horário, não tem problema nenhum. Vocês podem escrever para mim via Unicuritiba Virtual, que eu estarei pronto para responder as suas dúvidas, ok? Então vamos lá? Lá na aula 2 eu deixei para vocês os slides, as notas de aula e os exercícios que vocês devem resolver. Eu também deixei, além da lista de exercícios e o gabarito delas, um material específico que é um tutorial de construção das tabelas verdade. Nesse tutorial de construção de tabelas verdade, vocês verão que no final ele fala também sobre a classificação de fórmulas, algo que vocês ainda não tiveram, então não se preocupem com conteúdos que vocês ainda não tiveram. Mas claro que se você ler, sempre será um ótimo ganho para vocês, porque lendo o conteúdo vocês aprimorarão ainda mais o seu conhecimento. Beleza? Continuando então, no tema 3 da aula 2, no tema 2, né, a aula 2 está no tópico 2, né? Mas no tema 3 do tópico 2 ou no tema 3 da aula 2, eu ensino vocês a construir tabelas verdade. E se vocês prestarem atenção nos slides, vocês perceberão que nos slides também é um passo a passo de construção das tabelas verdade. Então, gente, esse tempo que vocês terão de estudo intensivo ou de estudo
online, fora da sala de aula, ele pode também ser muito bem aproveitado quando vocês expandem esse conhecimento para além das matérias e dos conteúdos que eu dou para vocês. Vocês também podem aproveitar para pesquisar na internet, nos diversos canais como o YouTube, outras aulas, outros professores mostrando outras dicas de construção das tabelas verdade, porque como eu falei para vocês, é fundamental entender como constrói. Uma vez que eu já deixei a ferramenta que constrói a tabela verdade para vocês, alguns podem se questionar, poxa, para que aprender a calcular se eu já tenho a calculadora que faz isso? Gente, é fundamental que você entenda o processo de construção da tabela verdade, para depois, lá na frente, quando vocês estiverem no mercado de trabalho e resolvendo, desenvolvendo soluções computacionais, vocês terem condições de validar a proposição que vocês fizeram. Lembrem, o computador é uma máquina construída para realizar as tarefas do cotidiano das pessoas, desde que essas tarefas estejam descritas em uma linguagem que o computador entende. E a linguagem que o computador entende é a linguagem binária, é a linguagem dos verdadeiros ou falsos que eu deixei aqui para vocês nesse começo da disciplina. Então, gente, como eu comentei com vocês, esse é o tempo que nós faremos aí nesse período aí de suspensão das atividades. As aulas online, eu estarei aqui fazendo a transmissão para vocês. Vocês poderão entrar via mensagem do Unicuritiba Virtual ou via chat para interagir. Se não interagir no horário da aula também não tem problema, porque eu responderei para vocês em tempo hábil, assim que eu receber e assim que eu puder também, responderei as mensagens para vocês, esclarecendo quaisquer dúvidas que vocês venham a ter. Beleza? Então, a atividade que eu deixo para vocês agora nessa semana é ler o conteúdo, reler o conteúdo do tópico 1 e do tópico 2 e, claro, exercitar, construir as tabelas verdade. Como eu comentei com vocês, a lista de exercício tem o próprio gabarito que ilustra passo a passo como resolver cada uma desses exercícios propostos. No próprio material tem vários exemplos também. Tentem resolver esses problemas, tá? Tentem resolver os exemplos que eu deixo para vocês no material, mas tentem resolver sozinhos. Não se preocupem em errar, beleza? Quanto mais vocês fizerem, mais aptos vocês terão. Pois vocês verão no conteúdo, né, que no tópico 4, no tópico 2, mas no tema 4 do tópico 2, no tema 4 dessa nossa segunda aula, eu mostro para vocês as regras específicas de cada operação. Por exemplo, a primeira regra é a regra da negação. A negação é a inversão do valor. Então, se eu coloquei para vocês que a lua é quadrada é a variável P, se eu usar da negação de P, eu estou falando para vocês, a lua não é quadrada. Por quê? Porque eu coloquei a negação antes da variável. Negação de P significa não, a lua é quadrada. Não, a lua é quadrada, não cabe. Logo, nós utilizamos a sentença correta da nossa língua. A lua não é quadrada. Na conjunção, na segunda operação, a operação do E, eu relembro vocês a história do feijão e arroz. Lembram? Se não lembram, tudo bem. Feijão e arroz. Se você solicita, ou se você está preparando na sua casa o seu almoço, o seu jantar, a sua refeição, e você escolhe arroz e feijão, você não quer só arroz. E você também não quer só feijão. Você quer a combinação dos dois. Você quer a conjunção dos dois. Você quer arroz e feijão. Beleza? Neste caso, ela só será verdadeira se os dois forem verdadeiros. Ou seja, se você tiver arroz e feijão. Ela só será verdadeira se os dois forem verdadeiros. Qualquer falsidade torna essa expressão falsa. Então, se você tem a variável P, a lua é quadrada, e a variável Q, a neve é branca, quando você faz a conjunção P e Q,
a Lua é quadrada e a neve é branca, ela só será verdadeira quando P e Q forem verdadeiros. Para todas as demais, ela será falsa. Na terceira operação, a terceira operação é da disjunção, a operação do ou, eu trago para vocês o exemplo da água ou vinho. Se você vai a um restaurante, ou se você está preparando a sua refeição, e você tem água ou vinho, você tem um ou outro. Você aceita que eu te traga os dois, água ou vinho. Você também aceitará se eu te trouxer só água, afinal você quer água ou vinho. Você também aceitará se eu te trouxer só o vinho. Porém, é claro que se eu não trouxer nenhum dos dois, você não vai aceitar. Então, assim, no caso da disjunção, da operação do ou, ela só será falsa se os dois forem falsos. Ela será verdadeira quando qualquer um dos dois forem verdadeiras ou quando as duas proposições forem verdadeiras. A quarta operação, a operação do condicional, é a mais chata, porque a operação do condicional tem a seguinte regra: ela só será falsa, prestem atenção, ela só será falsa se o antecessor da operação for verdadeiro e o conseguinte for falso. Ela só será falsa se o que vem antes da setinha, ou antes do operador condicional da implicação, só será falsa se o que vem antes é verdadeiro e o que vem depois é falso. Nós temos a Lua é quadrada, variável P, a neve é branca, variável Q. Ela só será falsa se a variável P for verdadeira e a variável Q for falsa. Para todas as outras ela será verdadeira. Se o antecessor for verdadeiro e o consequente for verdadeiro, ela será verdadeira. Se o antecessor for falso, se a tua expressão começar por falso, ela já será verdadeira. É? Falsa será verdadeira? Sim, porque a regra da implicação diz só será falsa se o antecessor for verdadeiro e o consequente for falso. A última das operações, a bi-implicação, a setinha para os dois lados, a mais tranquila, ela será verdadeira quando as duas variáveis forem iguais, falsa quando elas forem diferentes. Variáveis iguais, P e P? Não. Quando o valor das variáveis for igual, ela será verdadeira. Se P e Q forem verdadeiras, a bi-implicação também será verdadeira. Se P e Q forem falsos, a bi-implicação de P e Q, os dois sendo falsos, também será verdadeira. Mas, se eles forem diferentes, verdadeiro, falso ou falso, verdadeiro, a bi-implicação será falsa. Essa é a regra. Todas as outras regras também estão ali bem descritas para vocês. Mas eu acredito que esse vídeo, mesmo ele sendo um vídeo curto, ele já seja o suficiente para dar um start para vocês no estudo que vocês devem desenvolver. Mas não deixem de resolver os exercícios. Não se preocupem em errar. Errar é parte do processo. O processo de aprendizagem consiste em estudar, revisar, exercitar, refazer o exercício, estudar novamente, revisar, fazer exercício, refazer exercício, estudar, revisar novamente, fazer exercício, revisar o exercício. É um processo contínuo. Quanto mais tabelas verdade vocês construírem, melhor será o conhecimento de vocês. Não deixem de fazer os exercícios. Beleza? Obrigado por todos aí, obrigado pela colaboração. Não deixem de se prevenir. Não deixem de obedecer às recomendações dos órgãos competentes. Evitem aglomeração. Tomem cuidado ao tossir, tomem cuidado ao espirrar. Evitem ambientes com aglomeração de pessoas. Mantenham a distância. É sério, beleza? Vamos combater este vírus, né? Desse pequeno grande problema que nós estamos vivenciando agora. Vamos fazer a nossa parte, ok? Contem comigo para o que precisarem. Estarei sempre disposto, sempre disponível a responder os seus questionamentos. Beleza? Boa aula a todos e até semana que vem.